Raimunda, viu? Nós estamos na 8ª aula, que esqueci de colocar aqui. Aula 08 de vídeo do 4º e 5º ano. Hoje nós vamos falar de leitura e interpretação textual. Na leitura e interpretação textual desse mês, tá? A gente vai continuar uma aula que eu dei para vocês lá na Vaza da Cruz presencial, que é sobre o parágrafo, certo? Hoje nós vamos falar sobre o parágrafo e eu vou querer depois que vocês façam a cópia da primeira página do capítulo 3 do texto, para vocês fazerem a cópia e postar no grupo, ok? Para quê? Para eu entender se realmente vocês aprenderam a fazer o parágrafo. Parágrafo é a parte da gramática que organiza uma produção textual, certo? O parágrafo, ele não é só essa parte aqui, ó. Ele também tem a parte terminal dele, tá certo? No caderno de vocês, vocês vão encontrar, lá tem um limite de linha, tá vendo? O limite de linha. Da mesma forma, é aqui, ó. Nós também temos o limite, deixa eu colocar direitinho, da linha, que eu não posso ultrapassar. Então, na organização textual, você tem que aprender desde novo, desde criancinha, a função parágrafo no texto. A primeira coisa, a gente encontra o título. Esse texto é do 4º ano, mas no 5º ano também tem o texto, tá certo? Que é o meu amigo pintor. Vocês vão pegar a primeira parte do texto, tá? A primeira folha do texto e vai copiar no caderno. Lembrando, lá tem um limite de linhas. Nesses novos cadernos que tem hoje, não tem um tracinho. Antigamente tinha, certo? Mas é porque começaram a desenhar, fazer as folhas de caderno já próprias para diário. Ficou um caderno bonito, desenhado, né? Com figuras, com imagens. Então, eles optaram em fazer isso. Mas tem um limite de linha, onde começa a linha. Então, o parágrafo, você vai colocar o nome do texto em cima, geralmente é assim, dessa forma, ó. Dando esse espaço, né? Aladim, a lâmpada maravilhosa, tá vendo? Ó? Observando que eu trouxe esses textos. E se você observar, esse mês eu não fiz uma pergunta para você responder, né? A gente só conheceu os textos, tanto do 5º ano como do 4º ano. Só conhecemos textos, tá certo? E lemos aqui, mandei para vocês a leitura para vocês lerem de novo, repetir. No próximo mês, a gente vai trabalhar mesmo a interpretação do texto, fazendo as perguntas. O texto que vem, a gente já vai conhecer ele e a gente vai trabalhar fazendo as perguntas e eu trazendo as respostas aqui para vocês, ok? Então, nós temos, olha, a observação. O parágrafo é esse espaçozinho, ó. Esse espaçozinho que é dado antes de começar a linha. Como aqui é uma fábula, tem assim, era uma vez, tá vendo? E esse ele é maiúsculo. Então, parágrafo, ele é maiúsculo. Então, você vai escrever ele, era uma vez, num lugar muito antigo, observando a pontuação, que a gente trabalhou a pontuação, vírgula, num tempo muito distante, vírgula, aí aqui. Ó a palavrinha aqui, ó. Deu o limite, pode observar, ó, que é a mesma linhagem. Então, o parágrafo, ele funciona tanto lá como aqui, ó. É a mesma linhagem. Você tá vendo isso? Mesma linhagem. Esse aqui tem a observação, é porque eles colocaram a palavra aqui, ó. Mas se não tivesse ela, ele continuava até aqui, aí parou. Para assim, ó. E você observa que quando você faz um texto, observando a estrutura gramatical, a estrutura dele como parágrafo, quando termina, ele fica um texto bonito, coisa mais linda, né? Tá vendo aí, ó? Fica bonito. Então, não deu para continuar aqui, você para e vem bem para cá. Aí, aqui, ó, reino chamado persa, tá vendo? Reino chamado persa. Mas, professora, se de repente o meu texto não deu, a linha só deu até aqui, distante, vírgula, você coloca aqui, um reino chamado persa.
Então, observa lá a linha do seu caderno. A linha do seu caderno, ok? Então, olha aqui, ó. Aí nós vamos dizer, dessa forma aqui, eu vou poder contar a quantidade de parágrafos que eu tenho, ó. 1 parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Mesmo tendo travessão, parado. 7, ok? Deixa eu subir mais um pouquinho. Tá vendo? 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aqui, né? Observação. Como nós temos a imagem aqui, ó. Nós temos essa imagem, tá certo? Então, com essa imagem, para obedecer aqui, a gente leva a linha até aqui, ó. Viu? No caderno, no seu caderno, geralmente tem a imagenzinha da bonequinha, do carro. Então, você vem para cá e faz esse parágrafo aqui, ó. Que também é um parágrafo, tá? Ele obedeceu a linha por conta da imagem. Mas se seu caderno não tiver, você continua, viu? Se seu caderno não tiver imagem, você continua. Vai continuar, vai continuar, vai continuar até terminar. Você continua aqui, ó, nesse espaço. Aqui é porque tem a imagem, tá certo? Mas se não, você continua obedecendo a linha do seu caderno, ok? Quando terminar, gente, vocês vão perceber o quanto o seu texto está parecido com o do livro, viu? Outra coisa que você tem que observar é não faça palavra por palavra, lendo bem devagarzinho. Era uma vez, num lugar muito antigo, num tempo muito distante, um reino chamado Pérsia. Por quê? Porque você só aprende a ler lendo e só aprende a escrever escrevendo. Quando eu escrevo a palavra nesse reino, eu vou aprender que a palavra nesse tem N, E, 2 S e um E. Por quê? Porque eu escrevi a palavra, então automaticamente o cérebro vai associando e vai colocando na mente da gente as palavras, viu? Então não esquece, você tem que escrever o texto, tem que colocar lá no grupo que eu vou corrigir para observar se você está fazendo parágrafo ou não. Se não tiver, vai fazer do mesmo jeito daquela outra vez, repetir todinho e a gente refazendo, tá certo? Eu já dei uma aula de parágrafo para vocês. E aí eu estou reforçando. Por isso que é ótimo até para interpretação do texto, porque de repente, lá na pergunta aqui, no próximo mês a gente vai falar disso aí, diz assim, no parágrafo primeiro, aí você vai bem aqui, ó, no parágrafo primeiro, eu vou estudar só esse parágrafo primeiro. Né? No parágrafo segundo, aí você já sabe, parágrafo segundo, então eu vou estudar só o parágrafo segundo, certo? Quer dizer, primeiro eu leio o texto, depois eu vou voltando só para a resposta que está nos parágrafos. Então, precisa aprender como é que se faz um parágrafo textual, certo? Tá bom? E o pessoal e também não esquece de produzir o diário pessoal e mandar para mim lá no grupo, que vai valer nota. Ok?